Olá, pessoal. Estamos gravando hoje mais um podcast que vai discutir o ILPF, essa sopa de letrinhas da integração lavoura, pecuária com a floresta. Meu nome é Paulo Hermann e eu sou o presidente da Associação Rede ILPF. Hoje eu tenho o prazer de ter nesse podcast um amigo de longa data, um pesquisador sênior da Embrapa, né? Meu querido Lourival Vilela. Vilela, tudo bem contigo? Tudo bem, Paulo. Muito bom e é um grande prazer estar participando desse bate-papo com você. Como você disse, eu sou um pesquisador sênior da Embrapa, eu estou na Embrapa há 44 anos. Vilela, você que está intimamente ligado, né? O ILPF está tatuado ali na tua pele. Para onde nós vamos com esse assunto ILPF? Nós já evoluímos bastante nos últimos 10, 15 anos, eu diria, na questão da expansão, da adoção. Mas para onde nós vamos? Quais que tu vê que seriam ou poderiam ser as próximas etapas da integração no Brasil, Vilela? Eu tenho falado com certa frequência que eu acho que a integração lavoura-pecuária ela tem que caminhar muito mais hoje na área de pastagem do Brasil, dentro daquela perspectiva de que a gente possa ampliar a nossa área de produção, tanto de grãos e de carne, sem abrir novas áreas. Eu acho que aí nós precisamos de ter um esforço maior dentro disso aí, não só da parte da pesquisa, como da parte de governo, né, de fomento nessas áreas, porque imagina, nós temos uma área de pastagem, aí, os números variam um pouco, cada dia um pouco, mas na ordem de 170 milhões de hectares, e números dizendo que mais de 60% dessas áreas estão em processo de degradação. Fazendas de pecuária que vêm introduzindo integração lavoura-pecuária, por exemplo, tem alguns dados aí de fazenda, a fazenda tinha uma taxa de lotação de uma cabeça por hectare, e atualmente está produzindo na ordem de 40 arrobas de carne por hectare dentro dessas fazendas. Olha o salto que a gente pode dar. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que começar a reforçar um pouco mais os nossos trabalhos em cima dessa parte aí. Eu acho que um trabalho de difusão, um trabalho dessas linhas que a gente vem trabalhando dentro da rede fomento, algumas unidades dentro dessas fazendas, para a gente divulgar isso e também buscar os pontos estratégicos, né, Paulo? A gente tem que... eu sempre gostei de trabalhar dentro de fazenda. É lá dentro que acontecem as coisas. Então, é para lá que a gente tem que ir muitas vezes. Então, eu acho que esse é um caminho que eu vejo, assim, num primeiro momento, para a gente ampliar mais essa área de integração aí, dobrar essa área de integração para 34, 35 milhões de hectares, que é muito fácil. Você sabe, do ponto de vista hoje de tecnologia, de fomento, tudo isso aí, nós estamos prontos para caminhar para isso aí. Eu também, eu penso igualzinho a você nesse particular, e é interessante que eu tenho visto, Vilela, nas minhas andanças por aí, a integração sendo adotada nas grandes propriedades brasileiras, né? Porque a pequena propriedade, ela sempre foi integrada. Ou ela integra e sobrevive, ou ela morre. Não tem como uma pequena propriedade ser monocultura, plantar só soja, ou só milho, ou só alguma outra coisa. A propriedade média tem mais facilidade de olhar este modelo da pequena e adotar também. Aonde a gente sempre teve dificuldade é na grande propriedade. Não é um cara que planta, por exemplo, 300 mil hectares, 200 mil hectares. Você não pode introduzir uma tecnologia que venha atrapalhar o dia a dia deles, né? Você falou, dentro da propriedade que a realidade se expressa, é onde as coisas acontecem. E na medida que essas propriedades de médio para grande tamanho começarem a adotar o sistema, a gente vai ver uma expansão exponencial desse sistema. Você concorda com essa visão, Vilela? Eu acho que é um dos caminhos interessantes, sobretudo para esses grandes grupos. O pequeno produtor também pode entrar, Paulo, nisso aí, a gente sabe, você conhece.
A gente pode estar trabalhando, né, a parte de silagem, toda essa parte aí, nós podemos estar trabalhando tranquilamente, fazendo uma integração lavoura-pecuária dentro disso aí, talvez não com foco muito em produção de grão, mas é uma integração lavoura-pecuária. Interessante, Vilela, o que tu está falando, e eu me lembro que tradicionalmente, e isso não só no Brasil, também mundo afora, né, o agro ele tinha uma divisão muito clara entre o produtor de gado e o agricultor, né? Tanto que no Rio Grande se chamava assim campo e lavoura, né? Campo E era o lá, pecuarista, lavoura e, era o colono, né? O imigrante, né? E você também concorda de que a produção de carne, de proteína, ela está escapando da mão do pecuarista e se deslocando gradativamente para a mão do agricultor? a gente está percebendo isso, né, Paulo? O que a gente queria é que o pecuarista introduzisse a agricultura em suas áreas para ele melhorar todo esse a capacidade de produção dentro das suas fazendas, mas os nossos produtores de grãos estão vendo isso como uma alternativa bastante interessante dentro do sistema. Então, eu estou vendo muitos produtores, inclusive alguns produtores com dificuldade de fazer reposição, né? Que eles compram muito, né? E tem essa dificuldade. Então, a hora que as coisas forem engrenando, o nosso produtor de grão certamente vai ser um dos maiores produtores de carne no Brasil. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Essa questão das finanças verdes, né? A gente agora está entrando num momento em que o mundo está muito preocupado com a questão ambiental, com a questão da poluição, com a questão da carbonização da agricultura, né? Com a poluição de rios e a destruição de biomas. Como você vê a integração endereçando também nesse terreno aí dos créditos de carbono, das finanças verdes, né, dos ativos, da remuneração dos serviços ambientais, como você vê a integração encaixada dentro desse escopo aí? É, na minha visão, tem tudo a ver, Paulo. E eu gostaria, quando a gente está falando em sustentabilidade, gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito dela, que a gente tem que estar pensando sempre nisso, que é uma frase do Jason Clay, que era da WWF lá atrás. Ele tem uma frase que, para mim, ela resume tudo isso aí. Viver como se fosse morrer amanhã e fazer agricultura como se fosse viver para sempre. E nós precisamos disso. Hoje nós estamos aqui, amanhã não vamos estar mais, nossos filhos, nossos netos, a população está aumentando. Então, tudo isso, e todo esse aumento, tudo começa a gerar, aumentar a emissão de carbonos e tudo. Então, nós temos que buscar sistemas que, de uma forma ou outra, mitiga essa emissão de carbono. E, além de tudo, tem capacidade de continuar produzindo alimento em quantidade e qualidade. Então, eu vejo a integração nesse papel aí, muito forte, integração lavoura-pecuária-floresta, tá? Que ela proporciona melhoria das condições da fertilidade física, química e biológica do solo, como já você falou. Qual o país que a gente consegue ter 3 safras no ano, com uma seca aí de 5, 6 meses que a gente tem? E, além de tudo, uma cobertura de solo excelente para o plantio direto. Essas plantas, os braquiárias, são com raiz a 2 metros, 3 metros, estocando carbono dentro desse sistema. Então, eu vejo a integração lavoura-pecuária a grande aliada, tá, em todo esse processo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Hoje eu tive a honra, o prazer e a alegria de reencontrar e de ter esse bate-papo tão amigável com o Lourival Vilela. Para mim foi um grande prazer, tá? E muito obrigado aí pela essa oportunidade aí.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Lourival. E a todos, um grande abraço. E LPF veio para ficar. E é a grande revolução do agro. É o grande programa do Brasil nas reuniões de clima mundial. E eu tenho certeza, isso aí vai fazer toda a diferença e para tornar o brasileiro, o agricultor brasileiro, cada vez mais competitivo. Um grande abraço e até o próximo podcast.